É possível ser especialista em uma arte marcial tradicional e obter sucesso no MMA? Esse é o quadro Léo Imamura Responde e hoje falarei sobre o Kung Fu da família Machida. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. E hoje continuarei respondendo a pergunta de Cleiton Oliveira e vou repetir a parte específica da pergunta. Comente sobre o Kung Fu da família Machida, a forma que eles introduziram o respeito, honra e outros elementos das artes marciais para o universo do MMA, já que vemos nesses tipos de eventos muitas pessoas que enxergam apenas a forma reduzida da arte, apenas como forma de combate. Aqui, Cleiton, eu quero te parabenizar pelo seu entendimento com relação àquilo que nós chamamos de sentido redutor de uma arte. O que é o sentido redutor de uma arte? É você utilizar apenas aquele aspecto óbvio da manifestação artística. Lembramos que a manifestação artística é a ampliação, é a criatividade, é a inovação de uma manifestação pessoal. Então, quando nós temos isso, e isso acontece em todas as áreas, não só nas artes marciais, mas o que é um sentido amplo quando nós estamos falando de artes marciais? É quando isso acontece para o campo além da atividade aparente, ou seja, a luta. E aqui eu quero fazer uma homenagem à família Machida, em particular ao patriarca da família, Yoshizo Machida, que foi um mestre de karatê que veio do Japão para o Brasil e aqui no Brasil ele trouxe uma dinâmica que mesclou com a sua experiência brasileira. Ele chegou primeiro na Bahia, depois foi para o Pará, onde a colônia japonesa ela é muito forte e essa colônia cresceu principalmente a partir da plantação da pimenta do reino. E com isso, então, Yoshizo Machida pôde cultivar não só o karatê que ele próprio desenvolveu a partir dos mestres lá do Japão. Eu quero citar alguns aqui como Nishiyama, Nakayama, o próprio mestre Tanaka, o grande campeão Tanaka, e que constituiu assim uma gama de experiências para o mestre Yoshizo, que culminou com a expansão do seu legado. E aqui eu quero citar algo muito importante. Numa arte, principalmente uma arte como o karatê, uma vida não é suficiente. Aquela concepção que uma pessoa tem, no caso aqui, o grande mestre Yoshizo Machida, teve e tem ainda, e está em desenvolvimento, vai ser evoluída e já está sendo pelos seus filhos. Eu não sei quantos filhos do mestre Machida praticam karatê, mas sei que há dois que se destacam e que a gente observa de longe, que é o Chuzo e o Lyoto. Então, são dois filhos que são excelentes artistas marciais e que vão, com isso, desenvolver o processo que receberam de seu pai, Yoshizo Machida. E aí que vem todo um processo natural de valores que mesclam não só valores japoneses como valores brasileiros, porque na família brasileira há também o sentido de honra, há também o sentido de respeito. E isso, então, faz com que nós tenhamos uma arte marcial globalizada, uma arte marcial que vai além do combate. Mas aqui eu quero também fazer um outro adendo, Cleiton. O MMA, ele tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ele enfatizou o ponto de partida das artes marciais, que é o combate. Porque o que aconteceu? Durante todo o processo da arte marcial, muitas vezes se esquece que sua essência é o combate, mas um combate para ser extrapolado. Por isso que falamos de artes marciais. Por quê? Porque é um combate a ser
ser extrapolado de seu âmbito. Para onde? Para a vida, para outros elementos. Então observe uma coisa, não importa, e aí a gente pode usar o exemplo do Lyoto Machida. Não importa se ele ganha ou se ele perde. Observe a conduta desse artista marcial, porque Lyoto Machida, ele é um artista marcial por excelência. Observe o respeito que ele tem pelo seu adversário, quer seja na vitória, quer seja na derrota. Isso de vitória e derrota é circunstancial. Claro que sempre haverá uma montanha mais alta do que a outra. Mesmo quando nós falamos, hoje nós temos o Pico Everest como o ponto extremo mais alto do mundo, por quanto tempo? Em alguns anos, em alguns séculos, esse pico não será o mais alto. Então, nós temos que lembrar que há um dinamismo e esse dinamismo é que torna a jornada do artista marcial rica. E essa jornada, ela é rica a partir da variação. Hoje nós temos o UFC como a maior organização de MMA, mas outras estão surgindo. E quando outras surgem, essa variação ela é importante. Qual é o respeito que se dá a esse lutador? Quanto que o lutador pode continuar cultivando a sua arte para deixar de ser um mero lutador e se tornar um artista marcial? E isso que a família Machida tem dado de exemplo para todos nós. E eu sugiro para, não só para você, Cleiton, que fez essa pergunta e por isso nos permite aqui fazer essa homenagem, a todos aqueles que admiram as artes marciais, tenham isso como referência. Não para copiar, porque o que caracteriza a arte marcial é a inovação. Mas se inspirar em bons exemplos sempre é algo a ser buscado, porque é assim que nós evoluímos, é assim que nós crescemos. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Você pode deixar nos comentários. Aliás, não só perguntas, viu? Você pode também fazer as suas observações e assim contribuir com o nosso canal. Aliás, falando em contribuição, há uma área exclusiva para colaboradores e caso você considere isso importante, veja aqui na descrição o link para tomar mais conhecimento do que se trata. É um projeto para que o nosso canal cresça e assim possamos atingir mais gente com conteúdo mais profundo. Quero agradecer Cleiton Oliveira por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida com Fu. Até lá!